Olá, meus amigos, muito bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos. Marcos já está por aqui, Vinícius. Como que vocês estão? Fernando Galeto. Ô, Fernando, tudo bem, querido? Vitória. Tá acordando cedo, hein, Fernando? Brincadeira. Olha só. Daí, gente, preparado para nosso grande final de semana, Natal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com MDE, meu discípulo empreendedor. Olha, hoje eu estou aqui fazendo a live aqui do meu hangar, que eu termino a live e já decolo, passar 3 diazinhos aí de folga, de férias, passar o Natal em viagem. E aqui hoje estou tomando um cappuccinozinho, olha só aqui, ó, aqui, delícia. Não tem aqui aquela xicrazinha especial, né? Com o nome do Oséias, do MDE. E um pãozinho de queijo. Como que tá o seu cafezinho aí, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Compartilha aí, gente. Pega aí a flechinha, o aviãozinho. Convida mais pessoas, mais colegas. Quero fazer um bate-papo muito interessante com todos os nossos discípulos, nossos amigos. O nosso café de todo sábado, Café com MDE, meu discípulo empreendedor. Falar de empreendedorismo, né, gente? Cada um tem que falar, cada pessoa tem que ensinar, tem que passar aquilo que ela sabe para as demais pessoas. E todo sábado nós temos o nosso Café com MDE. E hoje vamos falar bastante sobre esse espírito natalino. O que tem a ver o empreendedorismo? Será que falar de Natal, às vezes a gente quase que se perde nesse emaranhado de final de ano? Porque se a gente não parar para analisar a essência realmente do Natal, nós ficamos apenas com aquela preocupação no mundo dos negócios, no mundo do comércio, as pessoas se preparando para fazer grandes vendas, fazer grandes aportes financeiros, para comprar mais, ter mais estoque, enfim, porque precisam estocar, porque tem que vender. Mas será que o espírito natalino é só isso? Será que é isso também? Claro que é também. Bacana, né? Quando falamos do nascimento de Cristo, ele é tão legal que eu já vi pessoas ficar irritadas com isso. Falei, não tem nada a ver com comércio, o Natal não tem nada a ver com isso que as pessoas fazem. Olha, Jesus ele é tão abundante, ele é tão maravilhoso. E quando falamos do nascimento de Jesus, as pessoas enriquecem também. As pessoas ganham mais dinheiro, as pessoas se confraternizam mais, as pessoas celebram mais, as pessoas se confraternizam mais. Mas vamos lá. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Olha quem está conosco aqui, Luiz Magalhães. Gente, compartilha aí, tá bom? Compartilhe conosco aí. Rafaela Braga está entrando também. Pega o aviãozinho aí, convida mais pessoas para nós chegar a 100 pessoas agora nessa live. Olha, gente, as pessoas me fizeram uma pergunta para mim essa semana. Alguém disse: José, o que é o Natal? O que verdadeiramente é o Natal? Eu falei: o Natal é renovar a esperança. Por que Natal é renovar a esperança? Parece que isso não tem nada a ver com aquilo que a gente vive durante as nossas vidas, que nós ficamos envolvidos em tantas outras coisas e paramos de analisar o que é o sentido real do Natal. Vocês já viram em outros momentos, até no meu livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, eu falando sobre a conexão do homem com Deus. Olha, gente, o meu novo livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos está um sucesso. Ontem eu era o 8º livro mais vendido do Brasil de negócios. Obrigado, gente. Obrigado, Brasil. Obrigado, amigos, por ter
aprovado, abraçado o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Indicado, né, gente? O livro tem que ter 3 fases. O livro tem que ser comprado, o livro tem que ser lido, e para se tornar um long seller, ele tem que ser indicado. Então você que já leu o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos, indique para mais pessoas. Diga para as pessoas comprar o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos e lerem o livro. Porque o livro realmente ele é transformador, né, gente? Eu estou apaixonadaço pelo livro. E estou muito feliz porque o Brasil tem abraçado o livro. E claro, o propósito principal é transformar a vida das pessoas. Transformar centenas e milhares de pessoas. Esse é o nosso propósito principal. Estão vendo um barulhinho de trem aqui, é porque perto tem uma linha de trem onde nós estamos. Olha só, gente, estamos aqui, ó. Daqui um pouquinho vamos estar decolando, a aeronave já está lá do lado de fora posicionado. Aqui nós estamos no nosso hangar, ali está a Karine. Um tchauzinho, Karine. Isso. Karine que cuida de nós aqui. Então, gente, alguém me fez uma pergunta na semana e eu respondi. O que é Natal? Natal é renovar a esperança. Quando vocês ouvem eu falando sobre o senhorio de Deus, que Deus criou o mundo todo lá, que eu falo que no capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus não é chamado de Senhor. E disse Deus, e era Deus, e foi Deus, e era Deus. Tudo foi falado de Deus durante a criação do mundo. No livro de Gênesis, capítulo 1, e no capítulo 2, estou apenas relembrando vocês dessa aula. E quando vamos para o capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Por quê? Porque quem deu o título de senhorio para Deus fomos nós. O que é o senhorio? O senhorio é ter propriedade, é ter domínio, é ser dono de algo. E se Deus ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono. Olha que coisa bacana, gente. Dizer assim, eu não sou uma pessoa sem dono, eu tenho um dono, o meu dono é Deus. Que bacana isso, né? Então, só que chegou um momento da relação do homem com Deus, que essa relação começou a perder a essência. Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é porque Deus tem a imagem, o formato de alguém com uma pele mais escura, ou mais clara, ou mais gordinho, mais magrinho, o japonês, o loiro, enfim, não é isso, não. O que nos faz a imagem e semelhança de Deus é nós temos algo chamado sentimento. Nós temos sentimento. Isso nos faz a imagem e semelhança de Deus, porque o sentimento é aquilo que mexe com você quando você tem necessidade de pedir perdão para alguém. Quando nós temos a capacidade de liberar perdão para alguém. Amar é sentimento. Amar é decisão. A gente não ama as pessoas porque você simplesmente olhou para alguém e começou a amar. Amar é decisão. A gente, exceto os nossos filhos, já tem que são nosso sangue, que a gente ama eles de forma natural. Mas amar ao próximo é decisão. Amar o cônjuge é decisão. Amar as pessoas é decisão. Então, porque nós temos sentimento, e esse sentimento, nós liberamos e todas as vezes que nós amamos alguém, a Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo também. Todas as vezes que nós exercemos o amor, nós estamos nos tornando a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quando nós temos a capacidade de nos remir e pedir perdão daquilo que nós fazemos, nós estamos exercendo sim a imagem e semelhança de Deus. Quando nós temos a capacidade de liberar perdão, também nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas isso é um sentimento. Só que a relação do homem começou a perder a essência desse sentimento, que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus, desta característica. E o homem começou a se relacionar com Deus quase como se fosse dentro de uma ética, ou de maneira muito racional. Porém, imagine só que alguém ia lá e cometia um pecado. Como que ele pagava por esse pecado? Ele oferecia um holocausto a Deus. Matava bois ou ovelhas,
e fazia, e queimava, e aquela fumaça subia até os céus, e aquilo, e Deus liberava o perdão, se Deus estivesse eximindo aquela pessoa daquele erro. Aliás, não é que era perdoado, perdão ele houve mesmo, as pessoas, havia remissão daquela situação. O perdão só houve quando Jesus ressuscitou. Pois bem, em relação do homem está muito fria, haja visto que ele, Deus, sendo o nosso Senhor, sendo o nosso superior, sendo o nosso dono, e Deus, e a nossa esperança, essa esperança de relacionamento, Deus e o homem, ela estava ficando fria, ela estava se distanciando, aquilo que era para gerar vida estava gerando morte, aquilo que era para gerar prazer estava gerando desprazer. Aí então criou-se um projeto, né? Um projeto de Deus. E qual foi o projeto de Deus? O projeto de Deus é que quando houve a rebelião celestial, que às vezes a gente fica muito triste nas nossas empresas, quando a gente às vezes é traído, ou perde alguém, ou perde alguma coisa, se sente traído e a gente tem alguns prejuízos, a gente fica muito triste. Olha, gente, nem Deus conseguiu fugir de uma rebelião. A Bíblia diz que Satanás se rebelou com Deus e 1/3 dos anjos foram expulsos dos céus por Deus, porque Satanás quis ser igual a Deus, quis se comparar a Deus. Então, o homem começou a sofrer pelo fato do homem ser a coisa mais importante para Deus. Satanás não começou a fazer o mal com o homem, destilar a maldade com o homem porque ele queria confrontar o homem. Sinceridade, nós não temos nenhum valor para Satanás, mas ele queria atacar a Deus. O inimigo dele é Deus, é o Criador. E aí Deus percebeu que aquilo começou a fragilizar o homem na terra. E criou-se um projeto. Todas as vezes que nós vamos fazer algo, precisa ser criado um projeto. Esse projeto precisa ser muito bem estruturado. E claro, nós estamos falando de um projeto de empreendedorismo, mas era um projeto de causa, era um projeto de uma situação que precisava ser gerada. E qual foi o projeto? O projeto, Deus olha para o seu filho e diz assim: meu filho, você precisa descer à terra, você precisa se tornar carne, você precisa se tornar humano, e você precisa vencer a morte. Porque se você vencer a morte, Satanás não prevalecerá sobre o homem na terra, porque você venceu a morte na natureza humana. E se isso acontecer, as pessoas vão voltar a ter vida, vão voltar a ter conexão com o céu, as pessoas vão ter acesso ao perdão, à remissão dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa. É importante nós falarmos sobre isso, porque às vezes a gente fala muito sobre Natal empreendedor, e o Natal tem uma conexão de um projeto lá atrás que serve para as nossas vidas. E o que eu quero falar aqui nesta manhã de sábado, neste café com o MDE, com todos vocês, é sobre a essência de um projeto muito bem construído. Esse projeto tem algumas características que me chamam muito a atenção, gente, porque o nível de clareza, de transparência do projeto de Cristo vir à terra para se materializar, para se tornar um homem, nascer da Virgem Maria e viver aqui durante 33 anos na sua vida terrena, construindo o seu ministério, foi algo muito interessante. Quando nós falamos sobre a carreira, o início da nossa vida nessa terra, eu percebo um desejo, uma formatação no projeto, em que Jesus ele não começa chamando a atenção dos seus inimigos já de início. Olha só, você acha que, eu pelo menos não consigo imaginar que o fato de Jesus ter nascido em uma manjedoura, é porque todas as pousadas das regiões, eu já ouvi muito falar sobre isso, os viajantes da época ocupavam todas as pousadas, os hotéis, enfim, da época que tinha, né?
as pessoas que liberavam, se fosse hoje seria Airbnb, né, gente? Não, por isso que ele foi nascer em uma manjedoura, em uma estribaria. Não é isso, Jesus não queria ser notado. Jesus não podia, ele via em um projeto tão grandioso que ele precisava começar pequeno. Jesus precisava começar em algo, algo que não fosse perceptível, que não incomodasse, vamos dizer assim, a concorrência, né, gente? Eu imagino mais ou menos assim. E quando eu compartilho isso com vocês, eu me lembro de um momento da minha empresa, da Odonto Excelência, gente. As pessoas vinham para mim assim: olha, Zé, você precisa ir para a mídia, você precisa fazer rádio, ir para a TV, coisa e tal. Eu dizia assim: não, gente, eu preciso crescer, eu preciso criar corpo, eu preciso criar volume, depois eu aparecer em âmbito nacional. Porque a hora que eu for para âmbito nacional, eu vou competir com os grandes, eu vou competir com o macro, com as pessoas grandiosas. É isso que eu vou fazer. Então eu sabia que se isso acontecesse na hora errada, eu poderia ser engolido, ou eu não teria força, não teria estabilidade, não teria grandeza, robustez, para que eu pudesse me manter no mercado. Então, durante muito tempo, eu fui confrontando isso, fui crescendo. Quem já leu A Arte da Guerra, eu fui crescendo como se fosse em atitude de flanco. Quem já leu A Arte da Guerra sabe do que estou falando, um dos melhores livros de marketing que eu já li até hoje, né? O marketing, não de guerrilha, mas o marketing da guerra. É um livro que tem uma capa preta, não existe mais, é só por encomenda esse livro. Ele fala sobre atitude de flanco. É quando você tem uma estratégia que o seu oponente, que o seu inimigo, ele não está vendo o que você está fazendo, ele não está percebendo. E quando ele menos imagina, você explode, você aparece, você chega causando. É isso. E quando eu olho para essa estratégia, essa estratégia de Maria, de José, do anjo que foi avisar apenas os reis magos, enfim, que foi aquela coisa humilde, singela, simples, por mais que fosse muito a grandiosidade de Cristo, mas ele precisava vir dentro de maneira muito simples, imperceptível, porque ele sabia o que tanto ele iria viver. E quando nasce Jesus Cristo naquela manjedoura, para mim e para você, nasceu a esperança. Qual foi a esperança que nasceu para nós? A esperança de voltar a ser feliz, a esperança de voltar a ter vida, a esperança de uma vida eterna, a esperança de nós termos uma vida de paz. Porque eu, com sinceridade, gente, eu respeito todas as opiniões, eu respeito a opinião de todas as pessoas, mas eu não acredito na felicidade plena, na alegria, na paz de quem não tem Cristo em sua vida, de quem não tem Deus em sua vida. Eu não acredito em alguém que consiga ter uma vida plena de paz, de alegria, de gozo, se não tiver Deus em suas vidas. E hoje todas as pessoas, o Brasil, o mundo se confraterniza, as pessoas se alegram, as pessoas têm a ceia de Natal, comem, tem a tradição do Papai Noel, tem lá aquele tenders, enfim, aquelas peru, né? Enfim, aquelas comidas diferenciadas de Natal, comida boa, as pessoas se abraçam. Realmente, Natal é um momento específico que nós podemos trazer a imagem e semelhança de Deus de dentro de nós, pedindo perdão, liberando perdão, amando mais, abraçando mais. Sabe, tudo aquilo que passou na sua vida, aquilo que durante o ano te magoou. Então, está aqui, gente, uma dica, um momento para você se tornar a imagem e semelhança de Deus. Abrace a pessoa que te magoou e você perdoa ela. Ah, não, mas ela precisa pedir perdão para mim. Escuta, quem você é não tem que depender da outra pessoa. A tua bondade não pode fazer as pessoas reféns. Seja bom o tempo todo. Ame as pessoas o tempo todo. Todas as vezes que você olha para alguém, você ama aquela pessoa, mesmo que essa pessoa tenha feito mal para você. Olha a grandeza que você se transforma, porque você se torna a imagem e semelhança de Deus. Então, quando falamos de Jesus em nossas vidas, é disso que nós estamos falando. Nós voltamos a renovamos as nossas esperanças
estar conectado com Deus, ter Deus muito próximo de nós, ao ponto que naquela época o homem era muito distante de Deus. Hoje não. Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: eis que eu estou subindo para o Pai, mas eu enviarei sobre vós o meu Espírito, que é o Espírito Santo, que estará, o meu Espírito Santo, e ele diz, traz uma característica do Espírito Santo: Consolador. Sabe por quê? Por que Consolador? Porque quando você está na festa, você não precisa ser consolado. Quando você está num momento de banquete, você não precisa ser consolado. Você talvez nem se lembre de Deus, nem se lembre do Espírito Santo, mas Ele está por ali. Ele está em você, Ele está do seu lado, Ele está dentro de você. Agora, no momento das lágrimas, no momento da dor, no momento da dificuldade, aí a gente se lembra. E não tem nenhum problema. A função dele é essa, é nos consolar. Então essa proximidade que nós temos do Espírito Santo, nós não tínhamos. Isso é esperança para mim e para você. Isso é maravilhoso, gente. Então que esse momento de Natal, nós tenhamos realmente a consciência do que é o nascimento de Cristo. Do que é, o menino Jesus, ok. Mas qual que foi o projeto, qual foi a clareza desse projeto magnífico sobre nossas vidas? O projeto disso tudo, gente, é nós entendermos qual é a função real do nascimento de Cristo para as nossas vidas. E quando as pessoas dizem, pois é, Zé, o que você está dizendo aí não tem nada a ver com empreendedorismo, porque as pessoas hoje estão preocupadas em vender mais, é um mês que vende muito, todo mundo tem o seu 13º, 14º, sei lá, enfim, tem seus bônus, dinheiro de férias, todo mundo gasta mais, eu não tenho nem tempo de pensar no nascimento de Cristo. Olha só, mas não precisa você pensar, curta a tua prosperidade, porque Jesus é tão abundante, ele é tão massa, tão maravilhoso, gente, que as pessoas só de viver o espírito do nascimento de Cristo, aquela energia, aquela ambiência do nascimento de Cristo, todo mundo prospera, todo mundo viaja. Como eu estou saindo daqui um pouquinho em viagem, estou pegando o meu avião, estou indo viajar, ficar 3 dias fora, eu, minha filha e minha esposa. Olha que coisa maravilhosa. Olha, imagine só, é momento de alegria, de felicidade para todos nós, porque nós celebramos o nascimento de Cristo. Vamos mudar o nome agora. Nós celebramos o nascimento da nossa esperança. O nascimento da esperança de ter uma vida plena, feliz, de paz, de alegria. Porque eu não consigo imaginar uma pessoa, por mais mundo mais caótico, por mais dificuldade que ela tem, mas se ela tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, tudo muda, gente. Eu sei que esta live, eu estou falando mais da Bíblia do que do empreendedorismo. Nós estamos falando de Natal, gente. Eu quero deixar esta semente plantada no coração de todos vocês. Só que não foi exatamente durante a vida de Jesus nessa terra, gente. Então nós temos lições importantes de Jesus para nós. Jesus entendia de tempo. O que eu falo muito para todos os nossos empreendedores, eu sempre digo assim, discípulo empreendedor, você tem que entender o momento de se fazer o momento de você dar cada passo. Eu tenho dito sempre que o empreendedorismo ele é modular. Ele é modular. Chegou um momento em que Jesus ainda era garotinho tenro, e ele estava em uma festa, e chegou a sua mãe e disse para ele assim: Jesus, acabou, vinho Jesus, e agora? Ele falou assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Entendeu? Ele sabia qual era o momento dele. E todos nós temos que entender o tempo certo das nossas vidas. Seja na nossa vida cotidiana, com a nossa família, com o nosso empreendimento. É assim, por mais que você esteja vivendo aquele momento, poxa, agora é o momento, é hora de eu mostrar quem eu sou. Jesus podia ter feito isso. Agora é hora de eu mostrar quem é o Cristo. Ele falou: não, ainda não chegou a minha hora. Tem oportunidade que a gente vê diante de nós e que você pode dizer assim: yes, chegou a minha hora. Calma. Você precisa identificar qual é a sua hora de você ser notado. Qual é a sua hora de você realmente ser percebido. Jesus não queria ser notado ainda. Jesus não queria ser visto ainda, né?
Outra situação, Jesus está entrando em Tiro e Sidom, e vem uma mulher gritando atrás dele, uma mulher cirofenícia, uma mulher gentia, e ela vem dizendo assim, ela vem gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavras. Segundo escreveu Marcos, Marcos escreveu dizendo que Jesus não queria ser percebido. Por quê? Porque ele sabia que os seus inimigos, os anciões das tribos, queriam botar a mão em Jesus, mas ainda não era a hora. Ainda não era a hora. Ainda não era o momento. Não era o momento específico ainda para que tudo acontecesse. Olha que coisa interessante, gente. Está vendo a clareza de um projeto de Jesus? Jesus, ó, gente, estou tomando mais um cafezinho aqui, ó. Compartilha o teu café aí, ó. Viu? Convida mais pessoas aí, gente. Clica aí, ó. Estamos aqui com 63 pessoas ao vivo conosco agora. Clica o aviãozinho, convida mais pessoas. Olha só que interessante. Às vezes a gente pensa, mas o que tem a ver o Natal com o mundo empreendedor? Olha, tem lições maravilhosas. Jesus, ele não queria ser notado, ele não queria ser percebido. Diz agora, quando chegou o momento, Jesus estava fragilizado, e nós também temos que entender, olha só, mesmo Jesus sendo Cristo, ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade, e aos 33, durante 3 anos de ministério, Jesus fez coisas grandiosas. Jesus fez coisas que o mundo não entendeu, gente, em 3 anos de ministério. Em 3 anos de ministério, ele fez coisas que deixou todo mundo perplexo, inclusive João Batista, que foi o precursor de Jesus. Só que todos nós, chega um momento das nossas vidas, que a gente percebe as nossas limitações. Ah, eu sou empreendedor, eu tenho grandes coisas. Olha, eu me lembro de uma situação que eu me senti totalmente assim, fragilizado. No Covid. Você imagine no dia que saiu, assim, olha, o Covid, a partir de hoje, fecha-se todas as clínicas do Brasil todo. E eu ter centenas e milhares de franqueados dizendo assim, presidente, e agora, presidente, o que é que nós vamos fazer? Naquele momento, eu me senti um líder impotente, incapaz, eu não tinha uma solução. Eu não sabia o que fazer. Naquele momento, a calmaria, a tranquilidade, era a única coisa que podia nos ajudar. Eu sempre digo que o empresário carrega 2 baldes nas mãos. Um contém gasolina e outro contém água. No momento de um momento de euforia, de dificuldade, nunca jogue o balde de gasolina. Tem que jogar o balde de água. Depois a gente senta, analisa e cria uma estratégia para ver aonde vai chegar. Todos nós temos o nosso momento de dificuldade, de fragilidade, gente. E Jesus, quando ele estava agonizando, algumas horas antes de ser crucificado, Jesus, ele disse assim, Pai, se possível, Pai, passa de mim este cálice. Mesmo ele sendo Deus, mesmo sendo quem ele era, ele sentiu dificuldade, e ele não quis ser arrogante, não, vou aguentar isso aqui só para mim. Não, ele compartilhou. Ele compartilhou com o Pai, falou, Pai, eu não estou suportando a situação, está difícil para mim. Era um momento negro, que não tinha ajuda, não tinha auxílio, não tinha nada. Jesus sabia que aquele momento era dele, ele queria viver. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você aqui, empreendedor? Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Ele está dizendo assim, viu? Seja você. Ele está dizendo, seja você mesmo. Não tente ser um empreendedor assim, super-herói. Respeita as tuas fragilidades. Respeita as tuas limitações. Respeita as tuas dores. Tenha um mentor. Todos nós temos que ter mentor. Todos nós temos que ter um ombro para chorar. Todos nós temos que ter um amigo para a gente se aconselhar com essas pessoas. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele disse assim, chegou o momento que eu preciso
abrir o meu coração para alguém. Eu estou fragilizado, eu estou me sentindo fraco, eu estou com medo. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu estou, as lágrimas é como se fossem gotas de sangue. A Bíblia diz isso. Olha que momento difícil, de solidão de Jesus. Tentaram tirar Jesus de foco. Jesus, quando estava no deserto, jejumando, para iniciar sua carreira, o seu ministério, Satanás foi lá e disse assim: viu, Jesus? Tentou mexer no ego de Jesus, dizendo assim: viu, se você é o Filho de Deus, dará ordem aos anjos e se atire neste lugar e te pegue no meio do caminho aí, desse penhasco. A parte de mim, Satanás. É isso? Às vezes tem que tentam mexer no teu poder. Você não é você que manda nessa empresa, Oséias? Por que você não faz isso agora? Eu já ouvi isso. Não é você, fulano de tal, você empreendedor que está me ouvindo agora, talvez tenha ouvido isso já. Não é você que manda? Por que você não resolve isso? Talvez não seja a hora. Não deixe ser tentado, não deixe mexer na tua estabilidade. Alguém está tentando interromper a tua relação empresarial. Cuidado. Às vezes parece pessoas usadas pelo próprio Satanás. Porque Satanás usa pessoas também, não sei se você sabe disso, para desestabilizar você. Não é você, o que estavam dizendo para Jesus era isso. Não é você que é o bambambam, Jesus? Não é você que é o cara? Toma uma decisão agora, mostra o teu poder. Calma, calma. Está vendo? Como na história de Jesus nós temos muitas aulas importantes, muitas dicas importantes para a nossa vida. Jesus disse assim: tranquilo, eu sei qual é o teu objetivo, Satanás. Eu sei qual é o teu objetivo, diabo. Você está querendo interromper a minha história. Você está achando que aqui dentro tem vaidade, tem ego? Não. Eu preciso deixar essa lição para o Oséias Gomes. Eu preciso deixar essa lição para os empreendedores do café com MDE, né, gente? Calma. Não seja tentado. Tenta usar o teu poder para te autodestruir. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Está vendo, gente? Algumas lições tão importantes que nós temos aqui com Jesus Cristo, com o Cristo, o menino que nasceu. Tudo isso nós estamos vivendo agora, Natal. Estamos à véspera do Natal. Nascimento de Jesus Cristo. Nascimento de Jesus Cristo, aquele que fez tudo isso. E aqui eu poderia passar um dia falando de atitudes de Jesus que cabe para a nossa vida empreendedora. Jesus foi tão disruptivo, gente. Jesus foi tão disruptivo, que o próprio João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que preparou a chegada de Jesus, olha só, quando estava preso para morrer, eu digo que João Batista morreu desconsolado, porque ele não teve a certeza nem do próprio ministério. Ou seja, é um absurdo o que você está falando aí. Teologicamente precisa provar, claro que preciso. Vamos lá. João Batista está preso e do cárcere ele não saiu mais. Depois ele foi morto de cabeça para baixo, enfim, foi derrolado lá, aquela história toda que você já sabe. Mas a Bíblia diz que naquela época havia uma transição de poder. Existem os que eram de Jesus e os que eram de João Batista. Ainda eram discípulos de João Batista e tinham os discípulos de Jesus. Mesmo que todo o processo de transição acontece isso. E João Batista chamou 2 dos seus discípulos e disse para eles: olha, eu ouvi falar que Jesus está dando vista aos cegos, está ressuscitando os pobres, está fazendo milagres, fazendo isso e tal. E Jesus estava fazendo isso com os gentios. E não era para isso que Jesus veio. Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus os rejeitaram, né? E não era possível. Jesus está dando, ressuscitando os mortos, que era dando salvação às pessoas, aos gentios. Jesus estava operando milagres. E João Batista assim: poxa vida, olha só,
vão lá e perguntem se é ele mesmo que havia de vir, ou se tem outro que vai vir. Gente, olha o nível de angústia de João Batista. João Batista, ele não tinha nenhum motivo para duvidar que Jesus era Jesus. Ele não tinha nenhum motivo, porque ele disse: eu vi, quando Jesus estava sendo batizado, eu vi um Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousando sobre Jesus. Ele viu o Espírito Santo em forma de pomba pousando sobre Jesus, tá? E ele ouviu uma voz do céu dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Entendeu? Olha só, ele viu e ele ouviu. Ele não tinha a menor dúvida de que Jesus era Jesus. Mas por que, gente, que ele ficou tão desolado com essa situação? Porque ele imaginava que Jesus vinha de dentro daquela tradição, do que ele havia construído. Jesus chega e muda tudo. E quando a gente é disruptivo, realmente as pessoas não entendem o que a gente está fazendo. Quando a gente é disruptivo, começa a criar coisas diferentes, as pessoas não entendem. Jesus mudou comportamentos. Jesus começou a trazer inclusão. Aquilo que nós falamos hoje: olha, você tem que montar uma empresa inclusiva, né? Você tem que criar uma empresa inclusiva. Hoje você tem que entender do público de massa, você tem que entender do público de rede, aquela coisa, aquela aula que eu sei dar em outras lives aí, né, gente? Isso é aplicado para vocês. Olha só, Jesus vem incluindo. Não, gente, venham todos. Venham todos. E ele, aí olha só, a que ponto que João Batista chegou. Ele não tinha nenhuma dúvida, e ele ficou com dúvida. Por que ele ficou com dúvida? Porque Jesus começou a ter comportamentos dos quais não eram, os comportamentos não eram dos padrões da época. Os comportamentos de Jesus não falavam com os padrões daquela época. Por quê? Por que será? Jesus, hoje nós falamos de disrupção, gente. Disrupção é você tirar alguém do mercado e trazer algo totalmente novo, algo melhor. É você gerar inovação para o mercado, comportamento novo, mexer. Eu sempre digo que a melhor forma de inovar é quando a gente muda o comportamento das pessoas. A melhor forma de inovar é quando a gente muda o comportamento das pessoas. E Jesus agora chega e faz isso, né? Jesus, ele começa a mudar totalmente o que estava acontecendo, ao ponto que o seu precursor não entende o que Jesus estava fazendo. Tá aí, gente. Tá aí algumas lições importantes de alguém que não veio para viver na mentalidade dos padrões da época. É alguém que veio realmente transformar o mundo. Olha, se João Batista já não conseguiu entender, deu um nó na cabeça de João Batista, né? Porque ele não entendia o que Jesus estava fazendo, porque não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha estrategado. Mas Jesus teve um ministério rápido de 3 anos, e olha só, gente, mesmo assim, depois que ele ressuscitou, que antes de subir aos céus, ele chamou seus discípulos, e sabe o que ele disse para os seus discípulos? Gente, vocês vão fazer coisas das quais eu fiz, e ainda maiores. Ainda maiores. Quer dizer, Jesus, ele veio para mudar padrões. Jesus veio para mudar comportamentos. Jesus veio realmente para fazer isso, gente. Isso que nós falamos todos os dias hoje, nesse novo mundo, esse novo mercado, esse mundo moderno que estamos vivendo, que nós falamos em mudar de padrões todos os dias, é isso. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus, na época dele, gente, ele foi o maior inovador que existiu. Ao ponto que o homem que mais sequenciou Jesus, que mais cuidou de Jesus, que mais preparou o terreno de Jesus, ele morreu desconsolado. Eu falo que ele morreu desconsolado por quê? Não terminei de contar a história. Quando os discípulos chegaram lá, a Bíblia diz que eles viram Jesus fazer os milagres e foram embora. Depois que eles partindo eles, Jesus disse: o que é que vocês vieram ver aqui? Se vocês vieram ver algo, nunca houve, e saibam vocês que nunca houve alguém nascido da mulher maior do que João Batista.
Só que quando Jesus fala isso, os seus discípulos haviam ido embora. Então qual foi a mensagem que eles levaram para João Batista? João Batista, tudo o que você falou é verdade. Ele está fazendo isso. Se eles esperassem mais um pouquinho, eles teriam levado uma notícia que agradava o coração de João Batista. Porque eles teriam dito assim: João Batista, tem mais uma coisa. Ele disse também que nunca houve e nunca haverá nascido da mulher um homem como você. Era essa mensagem que tinha que ser levado para João Batista. Aliás, vou só deixar uma deixa aqui, né? Se quiser ter a mensagem de Cristo completa para o seu coração, não tenha pressa de sair da presença dele. Tá bom, gente? Então, temos aí uma grande mensagem. Jesus, ele nos trouxe esperança de ter uma conexão muito maior, de termos o Espírito Santo todos os dias conosco. Demonstrou que ele foi o que mais revolucionou o mundo, porque ele foi, em 3 anos, ele revolucionou comportamentos, hábitos, crenças, estereótipos da época, tradições. Aliás, quem mais perseguiu Jesus foram os tradicionalistas, foi o sistema da época. Quem mais perseguiu Jesus foi o povo do sistema da época, gente. Foi o povo que não queria tudo as coisas tudo dentro daquele quadradinho, não queria mudança. Foram essas pessoas. E mesmo assim, Jesus, depois que ele parte, quando ele vai partir, ele diz assim: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, pense isso. Você está chegando no seu Natal, todos nós. Pense assim: esse menino Jesus, que se tornou um homem, morreu por mim na cruz do Calvário. Tudo que ele quer ver é eu fazendo coisas maiores. Veja só que lições importantes que tivemos aqui. Não teve vaidade, nasceu num lugar humilde, simples, singelo, quase que imperceptível, estratégico. Entendeu que não era o momento dele, quando a própria mãe disse para ele que havia acabado o vinho. Cuidado, não chegou a minha hora ainda. Mesmo quando foi tentado por Satanás para que ele fosse orgulhoso, vaidoso, com seu próprio poderio, ele falou também: calma aí, Satanás, não vai mexer na minha estabilidade, Satanás. Mesmo quando ele entrou em Tiro e Sidom, não queria ser notado, porque não era chegada a hora dele. Mesmo quando ele estava para morrer, ele entendeu as fragilidades dele e disse assim: pai, eu sou homem, tenho sentimentos, na minha natureza humana, como filho do homem nesta terra, eu estou sofrendo. Ele não teve vergonha, ele abriu o coração para o pai e disse: se possível, passe de mim este cálice, pai. Foi isso que ele fez. Aqui são algumas lições importantes que nós precisamos ter, que nós também não somos super-heróis e devemos respeitar as nossas limitações, trabalhar com elas, buscar apoio, buscar ajuda, ser mentorado por alguém. Está aqui uma grande mensagem. E Jesus ressuscitado, que chega para os discípulos e diz assim: vocês farão coisas muito maiores do que eu fiz. Mesmo entendendo que Jesus, em tão pouco tempo, o seu ministério, em 3 anos, ele revolucionou o sistema da época, os comportamentos da época. Quem perseguiu Jesus, quem matou Jesus foi o sistema, tá? Só para vocês saberem. Quem botou Jesus crucificado foi o sistema, porque ele veio para quebrar padrões, ele veio para inovar, para criar disrupção, para mudar o mundo. E ele mudou o mundo, ao ponto que João Batista morreu desconsolado, porque não entendeu a grandeza, a disrupção, a mentalidade do próprio Cristo. Tá aí, gente, uma grande mensagem. Quero desejar para vocês um feliz Natal. Antes do ano novo eu faço uma nova live falando sobre o novo ano. É um prazer poder falar com meus discípulos do café, com o MDE, discípulos empreendedores. Aproveite para transformar as suas empresas, os seus negócios, vendam muito. Realmente sejam arrojados, porque até isso que Cristo faz, né? Faz com que a gente enriqueça mais, tenha mais lucro, venda mais, seja mais feliz, mais alegre, se confraternize mais. Famílias que há muito tempo não se vêem, agora no final de ano se encontram. Pessoas que há muito tempo talvez estavam sem falar, voltam a se falar agora. Nesse momento, Jesus significa esperança. Voltamos a ter esperança. Renasceu a esperança. O nascimento de Jesus
renasceu a esperança. Nascimento de Jesus, nasceu a esperança que faltava para todos nós. Tá bom? Se confraternize, se abrace. Mais uma vez, obrigado, meus discípulos empreendedores. Espero estar elevando o conhecimento, trabalhando, ajudando com que as faculdades mentais de vocês se melhorem cada dia para o elevo do conhecimento de cada um de vocês. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Agora, gente, ó, estão pegando um tempinho ruim aqui, estou decolando aqui um pouquinho. A aeronave já está aqui do lado de fora. Olha, estão pegando um tempo um pouquinho. Olha só, olha como está o tempo lá fora, gente. Olha só. Aqui já está a aeronave. Já está aqui do lado de fora, olha aqui, ó. Estamos preparados, daqui um pouquinho vamos estar decolando, se Deus quiser. Está também passando um momento em família. Tá bom, minha gente? Beijo grande, felicidade para todos vocês.